Já fingiu ser alguém melhor do que é, só para sobreviver a um dia difícil? E se eu te dissesse que os maiores sábios da história faziam exatamente isso? Não por ilusão, mas por sabedoria. Marco Aurélio escrevia todos os dias como se já fosse o imperador ideal. Zenão de Sítio agia como filósofo antes mesmo de sê-lo. Fingir não é mentir, é moldar. E nesse vídeo você vai descobrir por que fingir até ser é o segredo mais poderoso da transformação pessoal, segundo os ensinamentos imortais do estoicismo. Seja muito bem-vindo ao canal Estoicismo, o espaço onde você fortalece sua mente com a sabedoria de Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca e tantos outros mestres da alma. Aqui, cada vídeo é um passo rumo à sua transformação interior. Comente agora. Eu sou parte dessa transformação, para mostrar que você está comprometido com sua evolução. Você provavelmente já ouviu essa frase em algum momento. Finja até que você se torne. Talvez em um livro de autoajuda, talvez em uma palestra motivacional, ou até mesmo no conselho de um amigo que queria te ver superar a dor. Mas o que poucos sabem, e quase ninguém fala, é que essa ideia tem raízes profundas numa das filosofias mais sólidas da história da humanidade, o estoicismo. Não estamos falando de enganar os outros, estamos falando de moldar a si mesmo. Estamos falando de um processo em que você se comporta como o homem ou mulher que deseja ser, até que o mundo interior se alinhe com essa imagem externa. E essa não é uma ideia nova. É, na verdade, um princípio milenar de transformação profunda. Marco Aurélio, imperador de Roma, e talvez o estoico mais lembrado até hoje, não nasceu sábio. Ele se tornava sábio todos os dias, ao fingir. Sim, ele escrevia para si mesmo como se já fosse um ser humano ideal, compassivo, racional, disciplinado, justo. Ele não era esse homem o tempo todo, mas escrevia como se fosse, agia como se fosse, e isso o moldava. A cada escolha, a cada pensamento, ele encarnava a versão mais elevada de si, até se tornar real. Epicteto, por sua vez, era um escravo. Mas mesmo em meio à dor e à injustiça, ele agia como um homem livre. Ele se portava como alguém acima das circunstâncias, como alguém cujo espírito ninguém poderia acorrentar. Ele dizia: primeiro diga a si mesmo o que você quer ser, em seguida haja como se já fosse. Não há ilusão nisso, há apenas intenção, direção, foco. Epicteto compreendia que a mente pode ser treinada, que a repetição de atos virtuosos forma o caráter, que a ação precede a transformação. E você está esperando se sentir confiante para agir com confiança? Está esperando se sentir forte para finalmente agir com disciplina? Está esperando se sentir pronto para só então começar? Os estoicos diriam: você está fazendo tudo ao contrário, porque no estoicismo não esperamos ser algo para agir como tal. Nós agimos como se fôssemos, até que o mundo interno corresponda. Essa prática não é fingimento vazio, é construção de identidade. É você assumindo o volante da sua própria alma. Zenão de Sítio, fundador do estoicismo, viveu esse princípio na prática. Após perder tudo em um naufrágio, ele não afundou junto com o navio. Pelo contrário, ele fingiu ser o que queria se tornar, um filósofo. Mesmo sem status, sem fama, sem respaldo, ele passou a frequentar as praças, a debater com os sábios, a ensinar o que aprendia. E um dia, alguém disse: você é um filósofo. E ele respondeu: não, eu apenas agi como um, até me tornar um. É sobre isso que estamos falando. Sobre se portar como um mestre mesmo quando você ainda é um aprendiz. Sobre caminhar como rei mesmo quando o mundo te chama de escravo. Porque ninguém se transforma sem um modelo, sem uma direção clara. E esse modelo pode e deve ser você mesmo, na sua versão mais elevada,
Não é sobre auto-engano, é sobre autoformação. Imagine isso, você acorda e ainda se sente fraco, perdido, sem propósito. Mas em vez de esperar se sentir forte, você finge força, não para os outros, para si mesmo. Você age como se fosse o homem que quer ser. Vai à academia como se já fosse disciplinado. Fala com clareza como se já fosse confiante. Organiza o dia como se fosse alguém com propósito. E no início, sim, parece um teatro, mas aos poucos a repetição cria raízes. E o que era atuação vira verdade. Sêneca ensinava que não devemos esperar sermos virtuosos para começarmos a viver com virtude. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Você ousa agir como se já fosse forte, como se já fosse um sábio, como se já fosse alguém que domina suas emoções. É esse o primeiro passo. Neste vídeo, você vai entender como esse princípio estoico pode ser aplicado no seu dia a dia, de forma real, prática e transformadora. Vamos mergulhar na ciência do comportamento, nos exemplos históricos, nos ensinamentos filosóficos e nas estratégias mentais que os grandes usaram para deixar de fingir e se tornar. Prepare-se, porque a partir de agora você vai parar de esperar pelo momento certo, vai parar de se sabotar com dúvidas, vai parar de buscar perfeição e vai começar a agir como se fosse até ser. Agora que você já compreendeu o princípio estoico por trás do fingir até ser, vamos aprofundar como isso realmente se aplica na vida real, de forma prática, poderosa e diária. Porque se engana quem pensa que transformação é um evento. Transformação é um processo invisível que acontece quando você insiste em agir como a sua melhor versão, mesmo quando tudo dentro de você ainda grita o contrário. A primeira coisa que você precisa entender é: seu cérebro não sabe a diferença entre realidade e imaginação vividamente repetida. Esse é um princípio estudado na neurociência. Se você imaginar consistentemente uma ação com detalhes sensoriais e emoção, sua mente começa a gravar isso como memória real. E a partir daí, você começa a reagir à vida com base nesse novo padrão. Isso é exatamente o que os estoicos faziam. Treinavam a mente para viver na virtude, mesmo que a realidade externa estivesse em ruínas. Marco Aurélio escrevia todos os dias no seu diário pessoal, não como passatempo, mas como um exercício de encarnação daquilo que ele queria se tornar. Mesmo em meio a guerras, traições, doenças, perdas familiares, ele escrevia sobre paciência, equilíbrio, foco, compaixão. Não porque ele já fosse perfeito nisso, mas porque ele sabia agir como se fosse é o caminho para ser. A mente é treinável, o corpo é obediente, mas o que falta para a maioria das pessoas é uma coisa simples: a decisão de começar. Porque é desconfortável agir como disciplinado quando o hábito da sua vida é procrastinar. É desconfortável se portar como confiante quando por dentro você se sente pequeno. É desconfortável agir com amor quando há mágoa dentro de você. Mas o desconforto é o campo de treinamento da alma. Os estoicos chamavam isso de prohairesis, a capacidade de escolher a sua própria ação mesmo diante do caos. Você está vivendo no piloto automático ou está escolhendo seus passos com consciência? Está deixando os sentimentos ditarem suas ações ou está usando as ações para moldar novos sentimentos? Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Ou seja, sua mente cria a realidade a partir da interpretação. E essa interpretação pode ser reprogramada quando você age como se a mudança já estivesse acontecendo. Quando você se comporta como alguém que não se deixa dominar por raiva, mesmo que o sangue ferva. Quando você se comunica com clareza, mesmo que por dentro sinta medo. Isso é prática estoica. Isso é musculatura espiritual.
Vamos aplicar isso a situações práticas. Você quer vencer a procrastinação? Fingir que é uma pessoa disciplinada não é falsidade. É uma decisão de caminhar na direção da sua meta. A cada vez que você age como se fosse focado, mesmo sem motivação, seu cérebro entende: isso é quem eu sou agora. E com a repetição, isso se torna verdade. A neuroplasticidade confirma. Ações repetidas moldam estruturas mentais. Você quer se tornar emocionalmente mais forte? Fingir calma não é ignorar o caos interno. É responder ao caos com postura firme. O estoico não é alguém sem emoções. É alguém que age com sabedoria apesar das emoções. Agir como se fosse calmo em momentos de tensão é prática estoica em estado puro. E isso, dia após dia, transforma seu caráter. Você quer parar de se sabotar? Então finja que você acredita em si. Sério. Todos os dias, fale, haja e pense como se você fosse alguém que acredita no próprio valor. Ao fazer isso repetidamente, algo dentro de você muda. Não é mágica, é repetição consciente, é engenharia emocional. Sêneca dizia: você se torna aquilo que pratica todos os dias. E o que é fingir, se não praticar antes de acreditar? Você pode não se sentir confiante, mas pode agir com confiança. Você pode não ter fé, mas pode orar com fé. Você pode não ser forte, mas pode agir como se fosse. E com o tempo será. É por isso que o estoicismo é mais do que uma filosofia. É uma tecnologia da alma. Ele não pede que você mude do dia para a noite. Ele pede apenas que você haja como se já tivesse mudado, por um único dia. E depois outro, e depois outro. E quando você menos esperar, o personagem que você encarnava se torna a sua essência, porque o mundo não muda primeiro. Você muda, e o mundo responde. Então anote essa verdade estoica. Você não precisa esperar sentir, você só precisa agir. A ação certa, repetida com intenção, molda um novo ser. E essa é a essência de finja até ser, sob o olhar dos maiores mestres estoicos. Agora que você entendeu que o finja até ser estoico não é mentira, mas sim disciplina, chegou o momento de explorar algo mais profundo. O impacto invisível, porém poderoso, dessa prática na construção da sua identidade. A maioria das pessoas vive em uma prisão mental chamada autenticidade emocional. Elas dizem: eu não consigo agir diferente porque isso não sou eu. Mas os grandes sábios estoicos, como Zenão de Sítio, o fundador da escola, tinham uma visão completamente diferente. Para eles, você não é o que sente no momento. Você é o que decide cultivar. Zenão dizia: a felicidade consiste em viver de acordo com a virtude. Ou seja, viver como se já fosse virtuoso é o caminho para ser feliz, não o contrário. Vamos refletir sobre isso com um exemplo real. Imagine uma pessoa tímida, retraída, insegura, que deseja ser mais confiante. Se ela espera se sentir confiante para agir, talvez passe a vida inteira parada. Mas se ela decide se portar como alguém seguro, olhando nos olhos, falando com clareza, assumindo postura firme, algo mágico acontece. Ela está literalmente reprogramando a sua autoimagem. Está ensinando o corpo a sentir o que ainda não sente e ensinando o cérebro a acreditar no que ainda não acredita. E com o tempo, ela se transforma. Isso é identidade. E identidade não é descoberta. Identidade é construída. Epicteto ensinava que as emoções são o reflexo dos nossos pensamentos e julgamentos. Se você pensa que é fraco, você age como fraco. Mas se começa a agir com força, mesmo sem sentir, você obriga o seu sistema a reavaliar quem você é. Esse processo não é confortável e nem deveria ser. Agir como alguém sábio enquanto você ainda tem impulsos tolos dói. Agir como alguém disciplinado enquanto o seu corpo clama por vícios exige guerra interna. Mas essa é a beleza do estoicismo. O caráter é forjado no desconforto, não na zona de conforto.
Pense em um ator. Ele interpreta um papel durante meses. Ao final de um filme intenso, muitos relatam que o personagem ficou dentro deles. Eles começaram a sentir, pensar e reagir como ele. Agora pense, e se o personagem que você interpretar for a sua melhor versão? E se você decidir representar todos os dias a pessoa que você mais quer ser? Sabe o que acontece? Com o tempo, ela deixa de ser um personagem e se torna sua realidade. Sêneca tinha uma frase que traduz esse poder com precisão. O que você faz repetidamente, você se torna. Isso significa que não importa se você começou fingindo. Se você repete ações de força, disciplina, sabedoria, compaixão, presença, você se transforma em alguém forte, disciplinado, sábio, compassivo e presente. Vamos dar um exemplo estoico moderno. Imagine que você está em um ambiente de trabalho tóxico. Todo dia você sente raiva, ansiedade, desânimo. Seu impulso natural seria agir impulsivamente, descontar nos outros ou se isolar. Mas você decide aplicar a filosofia. E então, você age como se fosse inabalável, como se fosse calmo, como se fosse um sábio estoico observando tudo de fora. No início, parece falso. Mas com o tempo, seu corpo aprende, sua mente se adapta, sua energia muda. E mais do que isso, o ambiente ao redor começa a reagir diferente a você, porque o mundo trata você da forma como você se apresenta, e não da forma como você se sente. É aqui que o finja até ser se torna verdade absoluta. Você age como se fosse calmo, e se torna calmo. Você age como se fosse forte, e se torna forte. Você age como se fosse livre, e a liberdade se instala dentro de você. Mas atenção, fingir não é se iludir. Você não vai dizer, eu sou rico enquanto está endividado, achando que isso vai resolver tudo. Você vai agir como alguém que cuida das finanças com responsabilidade, foco e presença. Você não vai fingir que não sente dor, negando a realidade. Você vai agir como alguém que sente dor, mas não deixa a dor comandar seus atos. Esse é o segredo dos verdadeiros estoicos. Eles não viviam fingindo uma vida perfeita. Eles viviam atuando como sábios para se tornarem sábios. Eles não esperavam sentir motivação. Eles agiam como disciplinados para forçar a motivação a aparecer. E agora eu te pergunto, quem é o personagem que você está pronto para começar a interpretar? Como seria a versão mais forte, focada, equilibrada e determinada de você? E mais importante, você está disposto a agir como se fosse ela, antes mesmo de sentir que é? Porque no final das contas, como ensinava Marco Aurélio, a alma se colore com as cores de seus pensamentos. E os seus pensamentos são moldados pelas suas ações. Então, haja como se fosse, e você será. Chegamos ao ponto mais transformador da filosofia estoica aplicada ao finja até ser, a constância silenciosa. Não adianta agir como alguém forte por um dia e voltar a se sabotar no seguinte. A verdadeira alquimia interior acontece quando você mantém a atuação mesmo sem plateia, mesmo sem aplausos, mesmo sem resultados visíveis imediatos. Marco Aurélio escrevia todos os dias para si mesmo. Não para parecer sábio, mas para se lembrar de como queria agir, mesmo quando tudo ao redor o puxava para longe da virtude. Isso nos ensina algo crucial. A disciplina diária não é opcional, é sagrada. Você não se transforma com uma decisão emocional feita à noite. Você se transforma com 1000 pequenas decisões racionais feitas ao longo de anos. Pense agora em sua rotina. Quantas vezes você se permite ser dominado pela preguiça, pela raiva, pelo medo? E se, nesses momentos, você decidisse agir como aquele que você mais admira? O finja até ser é o início de um ritual estoico. E esse ritual tem 3 elementos. 1. Clareza. Defina exatamente quem você deseja se tornar. Um líder calmo, um sábio que inspira,
um guerreiro disciplinado, um pai presente, um ser humano justo. 2. Repetição. Atue como essa pessoa em todos os contextos possíveis, especialmente nos momentos difíceis. 3. Aceitação. Entenda que você não será perfeito, mas será constante. Não vai acertar sempre, mas nunca vai abandonar o caminho. Sêneca nos ensina que a perseverança é a fortaleza da alma.